Negociação entre São Paulo e Botafogo por Pablo Maia dando ruim, rapaz. Vamos falar sobre isso, tem bastante informação de mercado da bola, novo movimento acontecendo pela saída de Casares no São Paulo, tem muito bastidor, muita notícia sobre isso e muito mais pra gente trocar aquela ideia, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo, meu parceiro. Ontem o São Paulo divulgou aí a lista dos garotos que vão disputar a Copinha. Tá chegando a Copinha, né? Daqui a pouco tem Paulistão já, Brasileirão, mas antes começa a Copinha, né? Algumas coisas que chamaram a atenção, tem alguns destaques do São Paulo aí que não foram inscritos, né? E havia alguns torcedores nas redes sociais questionando, né? Por exemplo, São Paulo tem na base aí, por exemplo, o Andrade, que não tá na lista, né? O Fumaça, que é muito bom, tá? Muito bom. Aí não tá na lista, e o Riquelme também, que é muito bom, não tá na lista, né? Não sei se estão machucados, tem algum motivo aí que a gente não sabe, né? Como São Paulo é um clube sempre obscuro, como a gente sabe, né, cara? Muita coisa a gente não sabe, simplesmente não sabe porque o clube não é transparente. Então, o Andrade, o Riquelme e o Fumaça, os três não estão na lista de inscritos para a Copinha, né? Tem alguns garotos do Sub-17 que são destaques que também não estão, como por exemplo é o caso do Ângelo, né? Que já foi até vendido, e do Breno. São dois garotos muito promissores aí do Sub-17 e não estão também na lista aí. Tinha saído informação de que o Luca não ia disputar a Copinha, né? Que ele ia ficar com o time principal, né? Para pré-temporada, para ficar ali com o time principal para disputar o Paulistão e tudo mais. Só que o Luca tá na lista da Copinha, ele tá inscrito, né? Eu acho que o São Paulo fez o que fez com o William Gomes, acho que em 2024, se eu não tenho enganado, ou foi 23, não vou lembrar agora qual foi o ano. Teve um ano que o William Gomes tinha subido para o time principal de São Paulo, né? Ele estava inscrito na Copinha, né? Aí o começo da Copinha ele não jogou, e quando foi no mata-mata, se eu não me engano, né, o São Paulo começou a utilizar o William Gomes, né? Não foi esse ano, óbvio, né? Porque esse ano, porque foi o ano que o São Paulo foi eliminado, eu acho que foi em 2024 mesmo, ano passado, né? Que ele tá inscrito, estava no profissional, aí no mata-mata ele começou a jogar, né? Então, imaginou que o São Paulo vai fazer isso, né? Por exemplo, ó, vou pôr o Luca aqui no time principal, né? Deixa eu começar a Copinha. Caso o time da Copinha precise, né? E caso tenha mais opções ali pro Crespo utilizando o ataque, acho que o Luca vai descer para jogar aí, pelo menos o mata-mata da Copinha, né? Tô falando isso porque tinha essa informação que ele não ia disputar a Copinha, mas ele tem inscrito, né? Então acho que o São Paulo vai fazer a mesma coisa que fez com o William Gomes e anos anteriores aí, né? Mas, enfim. Rapaziada, ontem, tá, tava tendo aí uma, eu não sei exatamente o que é, né? Na Flá TV, o BAP, que é presidente do Flamengo, eu não sei se era uma apresentação, uma coletiva, o que era, não sei, né? Mas tava tendo uma transmissão lá, e rapaz, ele saiu atirando pra tudo quanto é lado. Saiu provocando. Ele não citou nomes, evidentemente, por isso é indireta, né? Mas usou alguns termos que a gente sabe muito bem para quem são aí as indiretas, as cutucadas, né? Provocou o São Paulo, deu uma cutucadinha no São Paulo, apesar que não mentiu, né? Até concordo com as coisas que ele falou. Cutucou o São Paulo, deu uma cutucadinha no Corinthians também, falando do estádio, que ganhou estádio, que não sei o quê. A gente sabe muito bem para quem faz provocações dele. Aí ele foi falar o seguinte, né? Das atenções que o Flamengo tem que ter para permanecer no topo, né? Que o Flamengo está muito bem estruturado. E ele falou, né, cara, que o Flamengo tem algumas coisas para se fazer para continuar no topo, no caso. Ele falou, ilusão do soberano. Quem que é a ilusão do soberano? Era o que o São Paulo tinha, né, em muitos anos atrás. A ilusão do soberano. Só tinha a gente, quem manda é a gente, não tem mais ninguém, ninguém chega perto de São Paulo. Era isso, tinha muito isso. Então a ilusão do soberano, quem que era? São Paulo. A gente não é trouxa, a gente sabe muito bem que é pro São Paulo. Dependência de venda de jogadores da base. Também para o São Paulo. São Paulo é um clube que é muito dependente de atletas da base, né? Coisa que não pode acontecer só dependente, né, de venda de jogador da base, e isso acontece muito no São Paulo, né? E déficit de governança, né? Tudo que tem no São Paulo, né? Ilusão de soberano, dependência de venda de jogador e déficit. E eu nem tô aqui, tá? Quando eu falo que ele deu uma indireta pro São Paulo, não é nem que eu tô falando isso aqui para rebater o BAP. Muito pelo contrário, ele tá certo no que ele falou, né, cara? O Flamengo tá muito bem estruturado hoje e não pode cair nessas coisas. Ah, que a gente é o melhor de todos, vamos ficar aqui disputando para sempre porque ninguém chega na gente. Não é assim, cara, né?
A gente sabe muito bem, irmão, que o futebol brasileiro as coisas mudam muito rápidas, né, cara? É uma gestão só para acabar com tudo. Futebol brasileiro é assim. Ainda mais que não tem fair play financeiro, não tem responsabilidades, né, cara? A gente vê os presidentes faz péssimas gestões e depois o cara vai embora, deixar a dívida para outro e continua aí como se nada tivesse acontecido. Então, tipo assim, o que ele falou é verdade. Concordo com ele, né? Como eu falei, ele também deu uma cutucadinha no Corinthians aí, fã de estádio, né? De que ganhou estádio, depois, 10 anos depois estava quebrado, que é o Corinthians, evidentemente, né? Mas o que ele falou, precisa dar indiretinha, ele não tá errado, né? Errado tá as pessoas que comandam aí São Paulo, né? Enfim, bom, vamos seguindo aqui agora e bora falar aqui sobre uma novidade que é em relação ao Vinícius Pinotti, né? Que é um nome aí já conhecido na torcida de São Paulo. E vamos lá, ó. Vinícius Pinotti pediu para deixar o cargo de consultor da presidência do São Paulo nesta terça-feira, ontem. Um ponto que é importante. Ele não assinou o pedido de votação para o impeachment de Júlio Casares. Porque o motivo já havia as 50 assinaturas necessárias, tá? Aí o Ramon Artigo, né, traz aqui uma informação importante. O Vinícius Pinotti caminha para virar o principal opositor de Casares no São Paulo, tá? Então, pelo que vem acontecendo, o Pinotti tem grandes chances, né, de ser um candidato ano que vem para ser presidente de São Paulo e a partir do momento que ele é um candidato, tem grande chance de ganhar. Evidentemente, né? Então ele pediu aí para deixar o cargo que ele tinha, né? Que era de consultor da presidência de São Paulo. Ele mesmo soltou uma nota nas redes sociais, ele anunciando e confirmando isso aí, né? Então, pelo que está se desenhando, é o Pinotti ser um candidato, né? Uma possibilidade de ser um candidato, né? Ser um opositor em relação à situação da eleição do ano que vem, né? Aí eu vi muita gente falando, pô, né, é que esse aí pelo menos tem dinheiro, né, que não sei o quê, né? Aí eu vejo outro falando, pô, mas é que esse aí também não dá pra confiar, que não sei o que lá, porque o Pinotti tá no São Paulo tem muito tempo, né? Mas assim, rapaziada, sinceramente, tipo assim, confiar 100%, a gente não confia em ninguém, né? Tipo assim, ninguém. A oposição, por exemplo, vamos dar um exemplo que a oposição ganha a eleição ano que vem. Será que vai mudar muita coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Tipo assim, não dá pra confiar 100% em ninguém, né? Tipo assim, Casares, né? Leco, Aidar, Pinotti, o Belmonte se fosse, qualquer um, tipo assim, não tem como confiar, não. Esse aqui é o cara que vai resolver os problemas do São Paulo. Não existe salvador da pátria e não existe mágica, né? Não tem ninguém que vai chegar lá e fazer uma mágica, não existe um cara que é o salvador da pátria, não existe isso. Eu prefiro acreditar na oposição, né? Porque a situação está destruindo o clube e não só com incompetência, mas também com escândalos que a gente está vendo aí de crimes, né? Aí, e lesando o clube. Então, tipo assim, o que a oposição pode fazer de pior em relação à situação? Só rebaixar o clube, né? A única coisa que falta. Só falta uma coisinha mais pro São Paulo, que é ser rebaixado, né? Tudo de ruim já tem, né? Tudo de ruim já tem. Então, tipo assim, isso eu falei que só falta para ser pior que a situação, só se a oposição rebaixasse o clube. Isso aqui ainda tem mais um ano de Casares, né? Vamos ver se ele não vai conseguir isso aí no último ano aí dele, né? Então tá aí. O Pinotti pediu aí para deixar o seu cargo no São Paulo e tá se desenhando para ser um opositor, né, em relação à situação para a eleição do ano que vem, né? A gente tá vendo aí uma coisa que a gente comenta muito aqui, né, cara, que é o seguinte, cada vez que vai passando mais o tempo, né, aí a gente tá vendo cada coisa, cada crime, cada suposto, né, investigação para cá, suposto não sei o que para lá, por enquanto isso. Cada dia sai um escândalo diferente. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, cara, sempre quando vai acontecendo esse tipo de coisa, o Casares perde mais força, né? Perde mais força aí. Aí o Danilo Lavieri do UOL, né, ele que trouxe um dos escândalos, foi ele que trouxe, né? Muito bom aí a matéria, muito boa a matéria que ele fez. Ele publicou aqui, ó. Júlio Casares começa a perder apoio até do seu atual grupo de apoio, que foi o que a gente comentou, né, cara? Cada vez mais ele tá mais fraco. Tem muita gente que apoia ele ainda? Tem muita gente que apoia ele ainda, né? Tanto que a votação por orçamento foi aprovado, né? Equilibrado, mas foi aprovado. Muita gente ainda está com ele, mas tem muita gente também que já pulou do barco, né? Cada vez mais ele está mais fraco, entendeu? Tá mais fraco aí. Aí, outra notícia aqui que o Pedro Lopes trouxe no UOL. Aliados de Júlio Casares
se organizam pedindo a saída do presidente. Membros da situação passaram a tarde desta terça-feira ontem coletando assinaturas para um ofício indicando que é a hora do Casares deixar o cargo. Então, tipo assim, cara, já tem um movimento da oposição pelo impeachment, né? Ontem foi protocolado ao Outen Aires aí o pedido de impeachment, né? Porque já tinha lá o número de assinaturas necessários para isso. E agora o Pedro Lopes traz aqui que tem pessoas que são da situação, que são aliadas ao Casares, estão aí se movimentando, né, cara, pra ele deixar o cargo, né, pessoas da situação, pra você ver o nível, cara, tipo assim, a oposição não quer mais ele, a situação também tem gente já querendo tirar ele, tipo assim, eu só não entendo, né? Aliás, eu entendo, por que ele não renuncia logo, né, cara, vamos tirar ele, cara, tipo assim, o impeachment, pode acontecer de não ter o impeachment, pode acontecer, é difícil ter impeachment, mas nunca teve tão perto, apesar de só de ter o pedido, né, de impeachment levado pro conselho, já é um negócio muito grande, mano. Só de ter uma votação pro impeachment já é algo muito grande, não é algo comum, né? Então, tipo assim, cara, eu, sinceramente, eu já comentei, já era pra ele ter renunciado há muito tempo, né? Já era pra ele ter renunciado há muito tempo e ele não renuncia, né? Ele segue aí. Então, vamos aguardar. Aí tá tendo esse movimento aí, né, da situação. Eu não sei se esse movimento aqui da situação, né, que eles estão querendo esse ofício aí, o Casares deixar o cargo, não sei se é porque eles entendem que o Casares não tem condição de ser presidente de São Paulo ou se é mais alguma manobra política, não sei também, né, como eu falei, não dá para confiar muito aí em ninguém, né, cara, não dá para confiar muito aí em ninguém, né, mas tá aí, cada vez mais ele perdendo apoio político dentro do São Paulo, né, e dois indícios para isso é os pontos que eu já citei, cara, a votação por orçamento ter sido 112 a 107, né? Foi 5 votos a mais para aprovar o orçamento, né? Foi muito equilibrado, né? Foi bem parelho ali. E tem conselheiro da oposição dizendo que o voto não foi computado, né? Então ainda tem essa. E o outro ponto também que mostra que cada vez ele está mais fraco politicamente é ter as assinaturas para levar o pedido de impeachment para o conselho, né, cara? Esses dois pontos, você vê já como ele está fraco, né? Só de ter a votação para impeachment e ter sido equilibrado ali a votação do orçamento. Só nesses dois pontos tu já vê que tá cada vez, irmão, mais fraco o Casares no São Paulo. Por motivos óbvios, né, cara? O cara é tão incompetente, né? Ele tinha tudo que o Casares fazia no São Paulo até ano passado, ou até o começo desse ano mesmo, tudo que ele queria, ele conseguia passar no conselho, porque todo mundo apoiava ele, né? E o cara foi tão incompetente que tava todo mundo ali, ou quase todo mundo ali, apoiando ele, e ele conseguiu perder boa parte desse apoio, de tanta incompetência, pra você ver o nível, né? Pra você ver o nível disso, né? Enfim, bom, vamos falar um pouquinho aí de futebol e de mercado? Vamos lá, um dos nomes aí, como todo mundo sabe que o Botafogo tem interesse, é do Pablo Maia, né? Era Ferrarese, né? Que já tá até encaminhado o empréstimo aí. Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho, tá? Aí o André Hernan traz aqui, ó. Moldes da oferta do Botafogo não motivam o Pablo Maia de fazer uma mudança para o Botafogo neste momento. Claro que depende do São Paulo acertar com o atleta do Botafogo para a negociação caminhar. O fato é que em um primeiro momento as conversas regrediram, tá? Então o Botafogo aí, o Pablo Maia não vê aí com bons olhos uma mudança para o Botafogo, né? Só que assim, eu não sei se ele não gostou da ideia de Botafogo ou se é questão de contrato, porque o André não botou aqui. Moldes, tá? Moldes, condições aí da oferta do Botafogo dão motivado. Então, me parece que é mais alguma coisa em relação ao contrato, né? Não sei se tempo de contrato, se é salário, né? Se alguma condição tá no contrato que não motivou ele aí. Imaginou que é isso, né? Porque o André não botou moldes da oferta. Então, acho que deve ter alguma condição ali no contrato que ele não gostou, mas óbvio que se o São Paulo amanhã acertar com algum jogador do Botafogo, aí pode ser que põe o Pablo Maia no negócio e acaba saindo um acordo aí. Até agora, como todo mundo sabe, o São Paulo não acertou com nenhum jogador do Botafogo, né? Já foi especulado já o Savarino, o Vitinho, né? Esses dois aí é bem difícil, porque o Savarino não quer sair do Botafogo, o Vitinho também é difícil. Aí a última informação que saiu, né, do Gabriel Sá e também do Alexandre Rivera foi que o São Paulo estava priorizando agora o Marlon Freitas, né? Aí, apesar que o Botafogo também não quer negociar ele. Aí um que o São Paulo queria e que o Botafogo também aceitava negociar, botar no pacote de troca, era o do Tuco Corrêa, né? O Joaquim Corrêa. Só que tem a questão do salário. Então, tipo assim, até agora o São Paulo não acertou com nenhum jogador do Botafogo.
né? Foram 4 especulados e nenhum conseguiu até agora, né? Vitinho, Savarino, Marlon Freitas e o Tuco Correa. Nenhum dos 3 fechou com o São Paulo. O São Paulo conseguindo acertar com um dos 3, aí pode ser que o São Paulo coloque o Pablo Maia no negócio aí e sai uma troca, né? Mas, segundo André Hernan, os moldes aí não agradaram o Pablo Maia. Ótimo, tá? Porque eu, como eu falei, não concordo com essa troca aí, a não ser que venha um pacote muito bom para o São Paulo pelo Pablo Maia. Aí, beleza, agora. Eu não concordo com esse tipo de troca aqui. O Pablo não é um jogador jovem, tem mercado na Europa, tem time de olho, né? Então, tipo assim, é um jogador para você fazer grana com ele. Aí, o Botafogo quer ele por quê? Porque o Texas vai pegar ele, vai valorizar o jogador do Botafogo e depois vai vender para a Europa, né? Vai encher o caixa com o Pablo Maia, porque tem times da Europa de olho nele, né? Ele fez uma temporada ruim, mas ele vem de 2 cirurgias, né? Um ano passado e outro no começo desse ano. Até natural ele não ter conseguido jogar bem esse ano, né? Então, tipo assim, vamos aguardar aí, né? Eu não concordo, espero que ele fique no São Paulo para jogar e se o São Paulo tiver uma proposta boa, que venda ele então para a Europa, mas não para o Botafogo, tá? Segundo o Thiago Fernandes do Portal Gol, Fluminense, Santos e São Paulo sondaram Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro. No entanto, o Galo não pretende facilitar a liberação do seu camisa 10, considerado um ativo importante no clube. O Atlético Mineiro comprou Scarpa por 5 milhões de euros, que daí 32 milhões de reais, né? Isso quando o Galo comprou, né? Então tá aí, São Paulo, junto com o Santos e Fluminense, foi um dos times aí que sondaram, né? Fizeram ali um contato com o Galo para saber a situação do Scarpa, mas eu não entendo o São Paulo, cara, que vai trazer jogador por empréstimo ou livre do mercado. Cara, o Scarpa tem contrato lá, como tá aqui na matéria do Thiago Fernandes, ele é um ativo importante. Se quiser, o cara vai ter que tirar a grana do bolso e botar na mesa, né? Não faz parte o Scarpa dos moldes de contratação que o São Paulo tá buscando, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.